Já que vocês, nosso Valhalla, pediram tanto para isso, estamos aqui de volta com a segunda temporada de Record Ragnarok, episódio 2, continuando a luta de Hércules versus Jack o Estripador, mas também agora contando a história de como o herói ascendeu ao Olimpo, que com certeza é de uma forma bem diferente do que sabemos na mitologia. E não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, caso queiram ainda mais das temporadas e também mais conteúdo de Shumatsu no Valkyrie, e se inscrevam no canal e ativem o sininho que vamos estar esperando por vocês aqui dentro. E para verem o novo conteúdo e vamos começar o nosso vídeo. Com a luta entre os dois que acabou de se iniciar, era inacreditável que o serial killer atingiu Hércules primeiro. Com suas facas da Volund, o maior herói da história foi ferido. A malícia humana vinda do assassino perfurou o trono dos deuses, mergulhando essa batalha na escuridão completa. Um blefe que enganou todos os céus, mas ainda parecia que o cavalheiro sorria maliciosamente, pedindo para um deus abençoar ele. E fervendo de ódio, o deus arranca todas as facas de seu corpo e achando que aquilo tudo que ele tinha vai esmagar da mesma forma que ele fez com aquelas facas que estavam em suas mãos. Enquanto os deuses estavam assistindo, tiveram uma pequena visita de Loki, uma surpresa para eles, que o deus começa a querer provocar Hermes e Ares sobre a situação de Hércules, mas o deus da guerra confia demais naquele guerreiro de todo o coração, e ao mesmo tempo Jack estava para dar o seu show, correndo confiante em direção do deus com suas lâminas, como se fosse uma tempestade, mas Hércules continuava se defendendo de todas elas com sua clava. O humano segura as lâminas de uma maneira especial também, fazendo com que elas se curvem para os lados, acertando em cheio o seu alvo, tornando assim muito difícil para Hércules se defender de todos os ataques. O Todo-Poderoso estava sendo forçado a ficar na defensiva, e os humanos, que eram criminosos assim como Jack, ficaram felizes em vê-lo no controle da luta. Mal conseguiam perceber que aquele deus não estava com medo ou daqueles ferimentos ou dor da faca. Ele estava assim a um passo cada vez mais para frente, indo em direção a seu oponente, diminuindo a distância entre os dois. O verdadeiro poder de Hércules não era sua força, mas sim a sua vontade, que nem mesmo os deuses podiam ter quebrado. Iniciando um flashback do passado do deus, sobre como ele ascendeu ao céu e ao Olimpo, demonstrando uma criança apanhando para proteger algo muito precioso para ele. Sendo que naquele momento aparece um rapaz chamado Alcides, que vai defender o menino com um corpo fraco. Aquele era Hércules no passado, mas claro, ambos perderam aquela luta que eram os mais fortes. Mas Alcides não poderia parar de lutar, já que eles estão errados. O garoto queria sempre estar ao lado da justiça, mesmo sendo muito fraco e possuindo uma alma pura e justa. Não importava qual oponente seria encarado, ele dava o seu melhor ao que era justo, tendo que ajudar e colaborar para seus amigos. Mas Alcides queria terminar ainda mais para treinar, para ficar mais forte, e haviam crianças querendo provocar a sua vontade do futuro Hércules. Eles queriam convencer ele a tomar algo dos deuses, no caso a ambrosia, o sangue de Zeus. Dito que o herói Aquiles ganhou sua força ao beber aquele líquido, mas acabaria matando se fosse alguma pessoa fraca ao bebê-lo. E mesmo parecendo ser maluco, o menino queria ser mais forte, não custava o que custasse, sem ligar que no caso morra no processo de fazer isso. Tinha dois caminhos para ele seguir. O mais fácil parecia calmo, mas ele escolheu o difícil sem hesitar, atravessando de uma forma ou outra, para proteger os mais fracos do que ele, até que finalmente ninguém poderia ousar desafiar o rapaz novamente. Entretanto, o ano de 2000 a.C. havia chegado, o ano da Conferência da Sobrevivência pela Humanidade, e venceram por uma pouca porcentagem a mais da metade. Mas Zeus queria a opinião dos outros deuses. Eles queriam punir a humanidade de alguma forma do mesmo jeito, particularmente as pessoas de Tebas. Eles queriam com certeza ir para a matança, e até mesmo Shiva queria ter a sua chance de dar a lição naqueles humanos. Mas Ares se levanta e pede para que ele tome conta daquela área, já que ela pertence para os gregos. Já que sempre que os humanos passavam de seus limites, os deuses desciam para destruir algo e lhes dar uma lição. E na cidade de Tebas, todos viam uma grande luz descendo dos céus, um exército completo, e o fim deles estava próximo. Eles haviam irritado os deuses. Naquele ano, o exército dos deuses desceu sobre a cidade para dar-lhe uma lição. Iriam refletir os seus pecados e se render à justiça dada pelos deuses, comandada por Ares.
Somente a destruição iria cair sobre os humanos daquele lugar, o desespero em seus olhares, tendo que se render e recorrer às orações e preces aos deuses. Exatamente os mesmos deuses queriam matá-los agora mesmo, mas todos foram salvos por um homem, que ficou na frente dos muros, empunhando a sua arma de frente para Ares. Ele tentou atacar aquele grande exército sozinho, até mesmo pulou em cima do deus que estava comandando, mas ele estava no caminho dele, e teve seu rosto chutado e arremessado para longe, acertando os portões de Tebas. Ninguém estava gostando de Alcides desobedecer os deuses, que só iria piorar as coisas para o lado da humanidade. Mas mesmo assim, com os homens avançando, o humano falou para ele ficar parado, batendo sua arma no chão com toda a força de que ele não deve passar de onde ele já está. E Ares estava vendo muito potencial em Alcides, enquanto segurava sua espada e aponta para ele. Começa a pedir para que, se ele se ajoelhar e pedir por sua vida, vai poupar ele e vai salvar o humano. Mas Alcides reclama que tudo isso estava fazendo era simples caprichos dos deuses. Humanos são frágeis, lutam por comida e até se tornam ruins por causa disso. E mesmo assim, eles tinham um senso de justiça dentro deles, e faziam preces para os deuses e mesmo assim escolhem esmagá-los. E ainda se dizem ser muito justos. Mas nesse caso, Alcides escolheu também apostar a sua vida contra os deuses, segurando a sua ambrosia acima de sua cabeça. Enquanto declarava estar sempre ao lado da justiça, virou a taça e bebeu todo o sangue de Zeus. Aquela ação assustou até mesmo Ares, que viu o humano começar a se contorcer de dor e agonia, gritando bem alto ao sentir sua pele ser queimada e derretida de dentro para fora. Ares então o chama de tolo por ter bebido, e ansiado por poder dos deuses, e aquela era sua punição. Então, sem perceber quando ele estava tentando avançar, o garoto, que agora havia ficado muito forte, colocou a clava na frente do rosto do deus, falando mais uma vez que ele não vai passar. E Ares poderia até mesmo ver Zeus nos olhos daquele humano, que bebeu ambrosia, o sangue do deus mais poderoso do cosmos. O humano definitivamente recebeu a força divina vindo dele, que agora tem força bastante para poder derrotar todo aquele exército e impedir a humanidade de ser extinta daquela cidade. A segunda temporada de Record Ragnarok realmente promete, com a luta de Hércules versus Jack e o Estripador, que está realmente sendo ainda melhor, e queremos saber suas opiniões aqui embaixo nos comentários sobre como está indo, ainda mais agora que a segunda temporada foi confirmada estar em produção no festival da Netflix. E lembrando que, se vocês querem começar uma coleção nova de mangás, temos um desconto da Amazon de 25% com o link na descrição aqui para vocês, do segundo mangá de Shumatsu no Valkyrie, já em português, lançado pela New Pop. E não se esqueçam que o nosso Valhalla está sempre de portas abertas para vocês, e já se inscrevam no canal e ativem o sininho. E com certeza vamos nos ver no próximo vídeo.